Olá, abençoados, graça e paz, tudo bem? Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. O tema do nosso encontro, o peso da liberdade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, está escrito: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos do Senhor. Amém, glória a Deus. Antes de continuar a mensagem, eu quero te pedir para que você curta os nossos vídeos, dê um like, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus contatos. E olha, se você quer ser notificado de novas mensagens, acione o sininho e você estará sempre atualizado das novas publicações, tá bom? Então dê um joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe em nome de Jesus. O peso da liberdade. Quando jovem, queria ser adulto. Queria porque eu achava que quando fosse adulto, eu poderia fazer o que quisesse. Eu poderia ir para lugares que eu desejasse. Eu poderia frequentar qualquer ambiente. E aí eu mesmo... ninguém poderia me impedir de fazer o que eu quisesse. Essa é a ideia dos jovens, quando ainda na adolescência, antes de alcançar a maturidade, eu tinha essa ideia. Antes de conseguir a maioridade, de alcançar a maioridade, eu achava que podia, quando eu pudesse ser dono do meu nariz, a vida seria diferente. Eu iria fazer a diferença. Só que o apóstolo Pedro traz uma reflexão, que essa liberdade que nós queremos, ela tem um peso. Ela tem um peso. E nós temos que saber lidar com esta liberdade. Então ele diz, olha, considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Não é esse o teu objetivo, filho de Deus? Viver como servo de Deus? Ah, não, pastor, eu sou filho de Deus. Glória a Deus, eu também sou. Mas interessante que quando Jesus fala sobre essa questão, o fato de nós não sermos mais escravos do pecado, o fato de não sermos mais servos do pecado, isso não quer dizer que não somos servos de Deus. Fomos libertos do pecado, da escravidão do pecado. Mas agora nos aliamos a Jesus Cristo, deixamos de ser servos do pecado, servos da imoralidade, deixamos de ser servos das trevas, das decepções, das frustrações, das vergonhas, das humilhações, e passamos a ser servos do amor. Aleluia. Servos da justiça, servos da paz, servos da obediência. Então, não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Jesus. Você recebe isso, meu irmão? Não sei como isso pode soar ao teu ouvido. Escravo, sim. Nós estamos debaixo da autoridade. Nós precisamos sempre, quando nos aproximamos de Jesus, declarar que Ele é o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Não é só o Salvador, mas Ele também é o Senhor. É Ele que está no comando. Paulo diz agora, não sou eu mais. Um teólogo, um fariseu, um conhecedor da Torá, sabe, ele chega e fala, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então ele reconhece a posição dele como escravo de Cristo. Não era mais escravo do pecado, mas escravo da justiça, escravo de Jesus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é uma consciência que nós temos que ter. Então, o peso, no sentido figurado que nós estamos referindo, estamos falando de merecimento. Estamos falando de valor, de importância,
de consideração, de responsabilidade, de cuidado com essa liberdade. Eu posso todas as coisas. Diz a palavra de Deus que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso, como agora, uma pessoa, como o jovem adolescente na ânsia de querer ser um adulto, quando crescer, vou fazer, mas vem as responsabilidades, vem o peso dessa liberdade, o merecimento. Nós vamos ter que merecer esta liberdade, temos que dar valor, importância a essa liberdade que Cristo nos deu. Gálatas capítulo 5, versículo 1 está escrito: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Então conheci Jesus, e ao conhecê-lo eu fui retirado das trevas. As escamas saíram dos meus olhos, os meus olhos do entendimento foram abertos. Eu pude ver Jesus, eu pude ser contemplado com a salvação. Então eu tenho que entender que eu não posso mais me subjugar à escravidão, a escravidão do pecado. Eu não posso mais me deixar levar para o jugo de escravidão. Então isso me fez lembrar, né, da questão da mocidade, quando era mais jovem. Agora, adulto, eu sei que eu tenho responsabilidade. Quando era jovem, não tinha noção dessa responsabilidade. Quando somos crianças na fé, nos falta um pouco dessa noção, dessa consciência, desta liberdade que nós temos. E nós temos que merecê-la. Nós temos que considerar o peso que ela tem sobre nós. Nós temos que considerar o valor dessa liberdade conquistada na cruz do Calvário. Isso é importante. Então, quando falamos do peso da liberdade, estamos falando de uma forma figurada. Repetindo, merecimento, valor, importância, consideração, responsabilidade, cuidado. Merecimento, porque foi pela graça. Então, algo me foi dado sem eu merecer. Não é isso que está escrito lá em Efésios 2:8? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ainda em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, está escrito que Ele vos vivificou, estando vós mortos ainda em delitos e pecados. Então, morto não toma decisão, não pode escolher nada, está morto. Mas Ele nos deu vida. Então eu tenho que ter entendimento sobre essa questão do merecimento. Então eu não mereci. Eu não fiz nada por merecer. Mas Cristo me amou a tal ponto de não olhar para as minhas mazelas, para os meus pecados, mas Ele me amou. Ele te amou. Então é pela graça dele que você hoje tem essa liberdade nele. Foi Ele que te deu. Então valorize isso. Valorize essa questão da liberdade que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. E o valor? O valor foi um preço de sangue derramado. Foi Jesus que foi lá e assumiu a minha culpa, a tua culpa. Levou sobre o seu corpo, sobre os seus ombros, todos os meus pecados, todos os nossos pecados. Sabe, a carga de toda uma humanidade estava sobre ele. E diz a palavra que ele levou para a cruz todos os nossos pecados e com eles, ele morreu com eles. Mas coisa maravilhosa tenho para te dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Ele ressuscitou, trazendo uma nova e viva esperança para nós, trazendo um pacto de melhores e superiores promessas. Aleluias. Obrigado, Senhor. E a importância, a humanidade, né? A questão da importância, a humanidade perdida, na verdade, a humanidade perdida e vencida pelo pecado, é resgatada
e chamada para um novo relacionamento com o Pai. Uma humanidade perdida, totalmente perdida e vencida pelo pecado, é chamada em Jesus a ter um novo relacionamento com Deus. Fomos reaproximados de Deus. Aleluia, obrigado, Jesus. Foi isso que Jesus fez por nós. Então, a importância de tudo isso que foi feito, a importância dessa questão da liberdade que temos hoje, não podemos esquecer, não podemos desmerecer isso. A consideração. Olha o que diz lá em 1 João 3,1, vede que imenso amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Em realidade somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, que imenso amor é esse que Jesus teve por mim, que Jesus teve por você. Então nós precisamos entender, olha que imenso amor Deus demonstrou à humanidade, dando o seu único filho para salvar o homem. Amém? Então não podemos deixar de considerar esse ato tão nobre, esse ato tão amoroso, esse ato de amor, de carinho que Deus teve para conosco. Amém? E a responsabilidade está em 2 Coríntios 5,10. Vamos comparecer perante o tribunal para responder por todas as obras realizadas neste corpo, sendo boas, sendo más. E iremos comparecer. Só que os filhos de Deus irão comparecer para receber a recompensa. Então, meu amado, o ímpio vai ser julgado diante do trono, mas nós seremos contemplados com a recompensa. Então precisamos ter essa noção que essa liberdade que temos em Cristo, ela tem um peso de merecimento, de valor, de importância, de consideração, de responsabilidade e de cuidado, meu irmão. O cuidado, olha que está lá em Colossenses 2,4. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Então, nessa liberdade, nós temos que ter o cuidado. Porque Paulo está dizendo, porque virão pessoas que tentarão te enganar com argumentos, argumentos, ainda usa essa expressão, com argumentos interessantes. Tem argumentos tão interessantes que a pessoa fala, ele se sente um filósofo, ele se sente um doutor, por ele se expressar daquela forma eloquente, mas diz a palavra, porém, falsos. Então, cuidado para não ser enganado. Nesta questão da liberdade, você venha ser levado ao engano, você venha deixar de dar o devido merecimento a essa conquista entregue nas tuas mãos, a liberdade tirada da escravidão do pecado para a maravilhosa luz de Cristo. Você agora está livre do pecado, porém, servo de Cristo, escravo do Senhor. Amém? Como eu disse, livre da escravidão, da imundícia, da imoralidade, dos vícios, do pecado, da maldade, e agora você é escravo do amor, da paz, do perdão, da longanimidade, da paciência, da alegria. Olha que coisa linda! Você é escravo de Jesus. Ser escravo de Jesus é ser escravo de um amor incomparável. Vale a pena ou não vale? Vale, não vale? Então, saiba que o peso desta liberdade, há um peso nesta liberdade. E esse peso que eu acabo de dizer, ela tem a questão do merecimento. Repetindo, valor, importância, consideração, responsabilidade e cuidado em nome de Jesus. Eu termino te perguntando, o que você está fazendo com a liberdade que você não fez por merecer? O que estamos fazendo com ela?
Você reflete nisso? Ou melhor, você pode refletir sobre esse assunto? O que você está fazendo com a liberdade que Cristo te outorgou? Amém? Deixa essa reflexão aí para ti em nome de Jesus. Lembre-se, o peso da liberdade, ela tem um peso. Quero orar por ti. Senhor Jesus, obrigado por essas vidas que estão conosco nesse momento. Obrigado por trazê-las até nós, por permitir que elas nos ouçam, permitir que o Teu Espírito fale através de mim aos corações delas. Que elas sejam tocadas, que elas valorizem tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Que haja um merecimento, um cuidado, uma responsabilidade e tantas outras considerações que se deva ter com aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento, protegendo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe de uma forma tremenda e abundante. Até o nosso próximo encontro.